Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Esse relato de Edilene Bezerra foi dividido em duas partes. Na primeira parte, ela relata vários avistamentos que teve de OVNIs ao longo de toda a sua vida, desde sua infância até sua idade madura. Ela teve também uma experiência de saída do corpo muito semelhante a uma EQM, onde ela pôde encontrar a sua mãe, que havia falecido algum tempo atrás. Essa experiência mudou muitos de seus conceitos e deu a ela uma visão a partir de uma perspectiva bem mais ampla acerca da vida e de toda a nossa existência. Poderemos aprender com ela lições importantes acerca de quem nós realmente somos, de onde nós viemos e para onde vamos quando deixarmos para trás esse nosso corpo físico. Mas não deixe também de assistir a parte número 2, onde nós iremos comentar sobre tudo que foi relatado e procuraremos fazer conexões entre as várias experiências que ela teve ao longo de toda a sua vida. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Experiências Luminosas. Tudo bem? Tudo em ordem. Eu estou vendo uma imagem ali atrás que parece você, é você mesmo, é? Sou eu mesma, é uma artista plástica aqui de Fortaleza, sou eu e o Chico Buarque. Legal. Ela faz assim, viu? As calopsitas estão gritando ali, porque eu tranquei elas agora. Porque senão elas estão voando aqui, ó. Elas vivem soltas aí, né? Elas vivem soltas dentro da minha casa. E uma fugiu esse ano. Mas se quiser soltar ela aí, tiver com as janelas fechadas, pode soltar. A gente costuma mostrar os animais domésticos, né? Gatinho, cachorros. A gente está em casa. Da Índia, tem um monte de coisa nesse apartamento. Meu nome é Daniele Bezerra, eu sou professora da Rede Básica de Ensino aqui do Estado do Ceará e professora da Universidade Estadual do Ceará, né? Assim, a primeira coisa que eu quero dizer a todos é que não é muito fácil a gente contar essas histórias, né? Essas histórias, elas ficam durante muito tempo presas no anonimato, porque como é algo que a gente pode dizer transcendental, né, surreal, e nem todas as pessoas estão atentas ou então ao que acontece em relação a isso, então a gente acaba ficando com um certo pudor de veicular, mas depois de um determinado tempo a gente vai deixando isso para lá e vai acreditando que é importante a gente trazer essas experiências à tona, porque eu acredito que não só eu, mas muitas pessoas já passaram por situações assim e que também se sentem constrangidas de vir a público e falar isso. Então é isso. Então eu gostaria de começar meu relato do jeito que eu enviei ao Paulo, alguns relatos, algumas experiências que depois que a gente começa a raciocinar, refletir, a gente vê que como são comuns, né? Como são recorrentes, e muitas vezes nós não damos muita atenção a elas, porque a gente está no corre-corre da vida, né? No ganha-pão, no trabalho, cuidando de menino, e passa uma experiência e a gente vai deixando para lá. Mas a primeira experiência assim, que eu quero falar para vocês, eu fui uma criança muito observadora, muito calada, muito diferente do que eu sou hoje. Hoje eu falo pra caramba, né? Mas eu fui uma criança muito na minha, muito reservada. E desde muito cedo eu tive sempre como é que eu posso dizer? Eu sempre gostei muito desses temas relacionados, né, ao transcendental. Eu me lembro que a minha grande alegria enquanto criança, era receber assim revistas Planetas. Eu tinha uma tia que enviava para mim. Eu morava no Rio
e ela muitas vezes enviava para mim de Fortaleza. Eu tive coleção de revistas Planetas, e eu ficava trancada no meu quarto, lendo todas essas, né, o conteúdo da revista, né, que trata de todas essas questões das quais que nós vamos abordar hoje, né. Então, a minha primeira experiência, que eu posso dizer que foi uma experiência que, e o mais interessante, antes de eu falar dessa experiência, é dizer que eu só fui lembrar dela muitas décadas depois, quando aconteceu a segunda vez. A primeira vez eu estava brincando, eu tinha por volta de 7, 8 anos, mais ou menos, isso nos anos 70, no Rio de Janeiro, eu morava no Rio de Janeiro, e eu estava brincando no pátio do condomínio onde eu morava, com outras crianças da mesma idade na época, né? Então era assim, um começo de noite, e de repente esse grupo de crianças, a gente vê uma esfera muito grande, uma esfera luminosa, enorme, chegando assim do lado esquerdo e ficando assim próximo. Eu não tenho noção da proximidade, né? Para a gente era muito próximo e muito grande. E eu me lembro que na hora, né, nós observamos aquela coisa de criança e começamos a conjecturar. Cada um dizia que era uma coisa, né? E o fulano dizia, não, aquilo é a lua. Só que o outro apontava a lua do outro lado e dizia, tá ali a lua, não é a lua. Aí o outro dizia, é isso, aquilo, outro. Até que alguém que estava na roda, uma criança que estava na roda, chegou e falou assim, ó, minha mãe disse que no dia que aparecesse um negócio desse aí, o mundo iria acabar. Olha, foi um tal de criança correndo para tudo quanto é lado. E eu fui uma delas, cheguei em casa assim, apavorada, dizendo para minha mãe que o mundo iria acabar, porque tinha acontecido, né? Estava lá aquela esfera e tudo mais. Enfim, pronto, passou muito tempo isso, mas muito tempo mesmo. Eu devia ter uns 7 anos nesse período. E, passado muito tempo, eu vim embora para Fortaleza na adolescência. Meu pai é militar, né? E então, assim, o sonho do meu pai era vir morar em Fortaleza, e nós viemos. E toda a minha vida, já adulta, né, foi construída aqui nessa cidade. Então, eu tinha acabado de entrar na Universidade Federal do Ceará, e nós, algumas pessoas do curso, né, nossa turminha, que a gente fez uma turminha, né, assim, quando a gente entra na universidade, a gente vai encontrando os nossos, né, aqueles que são mais afins a nós e tudo mais. Então nós alugamos, esse grupo nós alugamos, se eu não me engano era de umas 6 pessoas, 6 ou 7 pessoas, nós alugamos um apartamento numa praia aqui em Fortaleza, Morro Branco, que fica no município de Beberibe. Então nós alugamos esse apartamento, e eu me lembro que foi uma tensão, porque imagina, ninguém tinha dinheiro, né? Assim, estudante não tem dinheiro, né? Professor também, mas estudante muito menos. A gente não tinha dinheiro, aí cada um pegava assim uma coisa da despensa da casa. Eu levei não sei quantos macarrões, o outro levou não sei o quê, para a gente passar esse final de semana. Só sei que nós chegamos nesta praia, neste apartamento, à noite já. Era por volta das 8, 8h30, alguma coisa assim. E na hora que chegamos no apartamento, todo mundo morrendo de fome, a primeira providência foi a gente colocar aquela panela, tinha uma panela lá, daquelas bem altas, assim, com bastante água, sal e o macarrão. E a nossa providência era o quê? A nossa providência era ir à praia, né? Já que não fomos durante o dia, vamos à noite à praia. Reconhecer o ambiente. Então deixamos lá essa água, essa panela com muito macarrão e muita água, e acendemos o fogo e fomos à praia, que era um apartamento bem próximo assim do mar, eram 100 metros do mar. Então cada um levou um violão, não sei o quê, enfim. Mas, então, quando nós estávamos na praia, esse grupo, e a gente reconhecer na praia, uns tocando violão, de repente a gente vê uma luz que, assim,
algumas pessoas que eu encontro hoje, até hoje são colegas meus, e a gente se encontra às vezes em treinamento, professor, na universidade, que nós somos, né, professores e tudo mais, e toda vida que nós nos encontramos, essa história, ela sempre aparece, né, porque foi algo realmente que ficou marcado. Então, de repente, aparece uma luz, né, desce uma luz e fica, deixa eu ver, uns 300 ou 400 metros do grupo, fica uma luz muito intensa, assim, circular. A gente, ninguém conseguiu ver objeto metálico, nem absolutamente nada. Era uma luz muito forte que ficou perto do grupo. A gente fala 400 metros, longe, mas quando é para o alto, né, quando está em cima, é bem relativamente perto, que inclusive deixou bem claro assim, um local, né? Chegou a iluminar o local. E as pessoas, olha, eu só sei que nesse dia eu fico assim, eu sempre emocionada quando eu falo disso, assim, porque nesse dia eu vi gente chorar, gente tropeçar na areia, sair correndo. Nós tivemos uma amiga que teve uma crise nervosa, ela teve uma crise nervosa, só sei que nós voltamos correndo para o apartamento, né? E eu me lembro que o pai do meu filho, na época, me puxava, vamos embora. E eu dizia, ei, vamos ficar aqui, vamos embora. E a gente saiu correndo e fomos para o apartamento, que ficou pronto. Aí depois, a noite toda, ficou aquele clima aquele clima que ninguém conseguiu mais dormir, excitados, assim, aquela coisa de... Essa amiga da gente chorando, muito, muito nervosa, né? Pronto. Essa foi a segunda vez que aconteceu isso. Pronto. Nesse período aí, dessa segunda vez, um dia eu estava dormindo, quando acordei, me lembrei do evento da primeira. Porque até então, até esse momento, uma década depois praticamente, né, um pouco mais de uma década depois, eu não me lembrava absolutamente nada desse primeiro evento. Não me lembrava. Quando eu me lembrei, isso é uma coisa tão estranha, a percepção que a gente tem, é como se uma peça fosse encaixando de quebra-cabeça, é como se você visualizasse realmente assim, as peças se encaixando. Aí nesse dia que eu me lembro que eu saí correndo, né? Eu não me lembro um local onde eu estava. Eu sei que eu fui até a casa dos meus pais e conversei com a minha mãe. E perguntei para ela, mãe, você lembra? Na época minha mãe ainda era viva. Você lembra de um evento que aconteceu quando eu era pequenininha? A gente morava ainda no Rio e tal, e eu subi correndo dizendo, né, que o mundo ia acabar e tal, que a gente tinha visto. Aí eu narrei toda a história. Ela falou, eu me lembro, teve um evento assim, mas ela não se aprofundou muito, não. Mas ela confirmou, eu me lembro que teve uma coisa assim, parecida com isso aí que você está falando. Ok. Pronto, e nós voltamos, né? Nós ainda ficamos um dia lá em Morro Branco, depois desse acontecimento, aí ninguém parava mais de olhar para o céu, né? Depois disso, né? Não tinha como, não tinha como. E quando voltamos a Fortaleza, entramos em contato com algumas pessoas que investigavam o fenômeno, Zé da Taíde, que inclusive era um ufólogo conhecido aqui. Eu entrei em contato com uma pessoa que trabalhava com ele na época, e essa pessoa me disse que haviam recebido telefonemas daquela região de que existiu alguma coisa nesse sentido. Ok. Passadas, aí já nos anos 90, isso por volta de 1995, 96, eu estava na prainha do Canto Verde, que é uma praia maravilhosa aqui também, do Ceará, um grupo grande de pessoas. Era carnaval. Então nós fomos a um sítio que a nossa família tinha nessa prainha, né, na prainha do Canto Verde. E em determinado momento, meu filho era pequeno na época, ele tinha uns 4 anos, na época ele estava bem enjoadinho, assim, eram por volta de 2 horas da tarde. Aí ele, muito enjoado, eu falei, Lucas, vamos dormir, né? Vamos dormir, eu vou botar você para dormir, porque você está muito enjoadinho. E esse sítio, ele era assim, a casa era bem pequenininha, uma casa de pescador que a gente quis deixar do jeito que era, né, para não mudar a estrutura, mas o sítio, ele era um quarteirão de cajueiros. Então as pessoas armavam suas redes embaixo dos cajueiros, né?
E eu peguei o Lucas, pequenininho, vamos dormir, que você está muito enjoadinho, coloquei ele na rede, deitei com ele e comecei a balançar ele, quando ele aponta para o céu. Que é aquilo? Assim, entre as folhas do cajueiro, né? Assim, aquela coisa reluzindo. Aí, quando eu olho muito alto, mas muito alto, era uma bola metálica. Sabe, parece aqueles confeitos de doces, de bolo, lembra? Que tinha aquelas esferas prateadas. Né? Era aquilo, era idêntico àquilo lá. E era 2 horas da tarde e o sol estava iluminando, reluzindo assim, dava um... Né? Aí eu me lembro que nós, se não demos muita importância, na época o meu companheiro, eu chamei ele para ver, ele viu e também não deu a menor importância, eu acho que só quem dava importância era a gente. Também estavam as pessoas bebendo, né, e tal. Aí nós dormimos, né, botei ele lá e quando acordou não tinha mais nada, mas pelo que eu me lembro passou muito tempo, até a gente conversava, olhava, o que será, ficamos naquela história, né? Então essa foi assim a terceira vez que nós vimos algo, né? Algo assim inacreditável, né? É tão inacreditável que você fica muitas vezes eu fiquei perguntando às pessoas, será que a gente viu mesmo, né? Porque a gente que é da academia, a gente nega tudo primeiro, né? Para depois acreditar. É verdade. Né? A gente fica, será que a gente viu mesmo? Será que era aquilo mesmo? O que foi que você viu, né? Tanto que da segunda vez, esse da praia com os amigos, há uma, como é que eu posso dizer? Nós não, assim, em relação ao tempo, há uma contradição, assim, entre as pessoas. Eu acho que nós passamos na praia 20 minutos. Porque foi uma coisa de só reconhecimento do ambiente e voltar. Já um amigo meu acha que não, acha que a gente ficou muito tempo na praia. Então ainda há esse tempo que ninguém tem essa certeza. Essa discordância. Discordante. Talvez ele tenha mais razão, por quê? Porque quando nós chegamos no apartamento, isso da segunda vez, quando nós chegamos no apartamento, aquela panela enorme, cheia de água e macarrão, estava seca e o macarrão empretecido no fundo da panela. Então foi muito tempo. Pelo menos uns 40 minutos a 50 para secar, assim. Ou mais. Isso, na minha impressão foi muito rápido. Ele falou, não, Dani, a gente passou muito tempo ali. Foi muito tempo. Enfim. Ok. Quando foi em 2013, aí a gente já vai mesmo para a questão da projeção astral, né? Em 2013, a gente estava de férias em julho, foi em julho de 2013, que esse acontecimento foi exatamente no dia 21 de julho de 2013. Eu me lembro, porque minha mãe morreu no dia 22, né? Nós estávamos na Icapuí, que é outra praia do litoral cearense, meu irmão tem uma casa lá. Nós estávamos lá e eu havia levado meu pai, porque minha mãe tinha dito, seu pai anda tão triste, leva ele para passear, e era a minha última semana de férias. Né? Então eu levei meu pai e tal, e estávamos lá, toda a família, brincando na praia, todo mundo feliz, né? Férias. E chegou um momento, gente, que eu estava na praia no dia 21, eu me lembro disso, eu estava na praia, olha, Paulo, me bateu uma tristeza, mas foi uma tristeza, a impressão que eu tive foi que o tempo parou ali, é como se cristalizasse o tempo e toda a tristeza do mundo chegasse em você. Mas foi uma tristeza tão profunda que eu me lembro que eu olhava para o mar e não via nem cor do mar, achava que estava tudo cinza, na verdade. Aí eu cutuco meu pai e falo, olha, quando a gente subir a casa, nós vamos embora. Porque segunda-feira de manhã eu tenho que estar em Fortaleza, eu quero estar em Fortaleza. E meu pai dizia, por quê? O que tu vai fazer segunda-feira de manhã? Você está de férias, não sei o quê. Aí ele ficou chateado, né, aquelas coisas. E aí, pronto, quando nós subimos a praia, arrumamos as coisas, viemos embora para Fortaleza, né? Isso foi num domingo.
E Capuí é em torno de umas 3, 4 horas, umas 3 horas e pouco, né, de carro. Então, nós viemos correndo. Eu me lembro que eu vinha, olha, calada, em alta velocidade. Meu pai pisa devagar. Mas era uma angústia, sabe? Eu queria chegar em Fortaleza. Então, eu vim. Inclusive, eu paguei 3 multas no caminho. Teve 3 multas aí, por uma velocidade acima. E quando nós chegamos no domingo, né? No domingo, por volta de 1h, 2h da tarde, quando nós chegamos, aí deixei meu pai lá na casa que ele morava com a minha mãe, né? Ainda brinquei com a minha mãe, tá aí, mãe, teu homem, tá aí, trouxe de volta. E ela já, olha, gente, é uma coisa que a gente não sabe explicar, e na época, a minha razão ficou tentando achar respostas. Mas quando teve um momento que eu olho para minha mãe, nesse breve lapso de tempo em que eu deixei meu pai lá e peguei o carro e vim embora para casa, porque eu estava muito cansada, eu vejo a minha mãe num lapso de tempo muito jovem. Minha mãe era uma mulher de 70 e poucos anos, mas eu olho a minha mãe e vejo ela muito jovem. E eu levo um susto, ainda falo, hein? Aí ela olha para mim e fala assim, que foi, menina? Eu falei, nada, porque não é nada uma história dessa, né? Não é nada. Você vai dizer o quê? Não é nada. Aí vim, pronto, aí deixei meu pai e vim para casa. Nesse domingo, nesse resto de domingo, eu passei o domingo inteiro deitada, chorando copiosamente. E você não entendia de jeito nenhum o que estava acontecendo? De jeito nenhum. Minha filha tinha 6 anos, né? Minha filha mais nova tinha 6 anos, ela vinha para perto de mim, mãe, você está doente, não sei o que. Eu falei, não sei, filha, não sei, deixa a mamãe chorar aqui. Olha, Paulo, eu chorava copiosamente. Quando eu me lembro disso, dá vontade de chorar até hoje. E eu chorava copiosamente, ainda fiquei naquela dúvida, será que eu vou na minha mãe mais tarde? Porque todos os domingos a gente ia para a casa da minha mãe no final de tarde, tias, era uma casa meio que antena parabólica, reunia todo mundo no final de tarde de domingo, né? Aí eu pensei assim, não, eu não vou não, porque eu já vi minha mãe hoje e tudo mais. E ela, assim, ela não estava doente. A minha mãe tinha problemas coronarianos, mas era uma pessoa que tomava remédio, enfim. E isso foi no domingo. Quando foi, sim, aí eu passei o resto do domingo, assim, muito triste, mas muito. Eu só me levantei, eu acho que praticamente para fazer alguma coisa para minha filha comer. E eu mesmo não comi nada. Só sei que eu acordei na segunda-feira de manhã com a notícia da morte da minha mãe. Exatamente. Natal. Isso foi em 2013 ou 2003? 2013. 13, foi. Então, acordei com a notícia da morte da minha mãe, quer dizer, com a morte não, né? A sua mãe está muito doente, ela passou muito mal, eu moro perto, né, do meu pai, onde minha mãe morava, eu moro a uns 5 quarteirões. Então, eu fui para lá do jeito que estava, mas sentindo, é engraçado, porque você sente que a energia mudou. Tá cinza, nessa hora eu entendi algumas coisas, né? Quando o poeta fazer uma conexão. Sim, quando o poeta fala da tristeza e coloca nos versos cinzas, né? Não sei o que, é isso mesmo, fica cinza mesmo. Viu? Fica tá tudo cinza sem você, né? Tá tudo cinza sem você, fica cinza mesmo. Eu olhava para a natureza assim, eram tons de sépia, aquela coisa, sabe? Então, isso foi assim uma experiência terrível, né? Porque minha mãe morreu de um infarto fulminante. Minha mãe, inclusive, a casa da minha mãe, ela dava com assistência de saúde, Prime, de ambulâncias. Minha tia gritou, que era quem estava com ela em casa, eles foram correndo, botaram desfibrilador, fizeram todas aquelas coisas, mas ela morreu instantaneamente, a minha mãe. Ela se encostou na parede e foi escorregando e morreu. Pronto. Após esse evento, eu fiquei assim numa profunda tristeza. Era algo assim, porque minha mãe era muito a antena da gente, era uma figura
Até dizia, minha mãe não é muito desse mundo, não. Minha mãe é uma figura, não é porque ela morreu, não, é porque ela era mesmo. Quem conhece, quem a conheceu e vê esse relato sabe disso. Então, quando foi 6 meses depois, não, 6 não, isso foi em julho, quando foi em fevereiro do ano seguinte, 2014, eu passei um tempo grande numa tristeza muito sem fim. Inclusive, quase que eu perdi, na época eu estava fazendo doutorado, eu apaguei a memória, eu apaguei o dia da matrícula na universidade. Nossa. Apaguei, sim, tum. E foi quando o meu orientador me ligou, Dani, você não fez a matrícula? Lá no doutorado, eu falei, gente, a matrícula. Aí eu tive que abrir, né, tive que levar para o conselho o caso, né, então foi todo aquele protocolo na universidade, até que eu consegui reabrir e fazer a matrícula, né, me matricular num período que não foi o da universidade. Quando foi em fevereiro, perto do meu aniversário, eu cheguei um dia, eu estava muito cansada, cheguei um dia de trabalho, peguei Sofia, né, minha filha mais nova, peguei a Sofia, botei uns filminhos da Turma da Mônica para ela, que é assim, são vários episódios, cada um dura em torno de 15 minutos, 10, 15 minutos, episódios curtinhos, várias histórias. E botei um DVD para ela, na época era DVD, né? Botei um DVD para ela e falei, Sofia, é o seguinte, você fica aí na sala assistindo, que eu quero ir para o seu quarto, porque no seu quarto é mais tranquilinho, mais reservado, e eu estou muito cansada. Mas eu estou aqui, qualquer coisa me chame e tal, meu apartamento é um apartamento pequeno, dá para a gente se ver. Eu estava deitada, assim, com aquela... Era um cansaço, na verdade, era uma tristeza muito grande, era mais do que um cansaço, era uma depressão muito grande, era uma tristeza muito grande, um vazio, um buraco. E eu estava no quarto dela, e chegou um momento, né, menina, isso é uma coisa tão incrível, assim, a consciência da gente é muito incrível. Chegou um momento que eu senti nos meus pés, eu senti uma energia mesmo, como uma coisa de... Como é que eu posso falar? De eletricidade mesmo. Uma vibração? Uma vibração. Aí uma energia que foi subindo das pontas dos pés. E o mais interessante é o seguinte, eu não sou uma pessoa que durmo de barriga para cima, eu não consigo. Eu sempre tenho que dormir de bruços. Mas nesse dia, porque cargas d'água eu estava de barriga para cima, isso não existe. Eu fico espantada porque isso é uma coisa... Eu não ia dormir ali. Então eu acho que eu não queria dormir porque eu estava atenta à Sofia, né, muito pequena, enfim. E eu senti essa vibração subindo no corpo. Quando chegou nessa região aqui craniana, nos ouvidos, fez aquele, né, aquele barulho bem agudo, como se fosse uma coisa, alguém tivesse problema de pressão, que dizem que sente, né, aquele barulhinho agudo. Eu não tenho problema disso. E na hora eu ficava pensando, gente, será que eu vou morrer também igual a minha mãe, né? Fiquei pensando nisso. E eu queria gritar pela Sofia, eu queria chamá-la, mas eu não conseguia nem me mexer. Eu tinha toda a consciência do que estava acontecendo e não conseguia me mexer. Até que teve uma hora que eu sinto que eu fechei os olhos. Sim, outra coisa também. Na hora que eu fecho os olhos, Paulo, eu tive a nítida certeza de que tinha gente perto de mim. Eu não via. Mas quando eu fechei os olhos e por um momento me vi no teto do meu quarto, me olhando de olho fechado, dormindo, eu dizia assim, mentalmente, pode me levar, eu já perdi mãe mesmo, tipo assim, ó, né, já estou aqui tão doída, isso não é nada, pode me levar, né? Agora isso no pensamento, eu falava, pode me levar, perdi mãe mesmo, não estou mais nem aí, né? E me levaram, né? E nessa história realmente me levaram. Eu me lembro que eu entrei num túnel, só que não era túnel, depois eu explico o que era. Mas no primeiro momento, quando eu fui, eu achava que era um túnel. Mas eu me sentia carregada, tá? Eu me sentia que tinha pessoas perto de mim. E eu falava assim mentalmente para essas pessoas, olha, eu tô tonta.
E eu fechei os olhos, né, e sentia, né, aquela coisa assim, passando, correndo. Quando eu abri os olhos, eu nunca esqueci desse lugar. Quando eu abri os olhos, eu estava num local montanhoso, de montanhas muito altas. Mas era engraçado que eram montanhas muito altas, mas o local que eu estava era um local de gramado muito verde. Foi assim o verde mais verde que eu já vi na minha vida. O azul do céu mais azul que eu já vi na minha vida. As cores eram muito intensas. Era assim como se não tivesse nenhuma poluição, nada, que eles eram tão verdinhos, tão vibrantes, tão... Era um verde limão a grama, sabe aquele verde limão? Uhum. Um ar tão puro. Agora tinha uma névoa muito grande, uma neblina. Agora isso, o tempo todo a minha cabeça raciocinando, né? E você ainda percebia alguém com você nesse momento? Sim, aí já percebi. Quando eu abri os olhos, é incrível, gente, isso é uma coisa tão incrível. Quando eu abri os olhos, eu vi 2 serizinhos menores do que eu, e eu sou uma mulher baixinha, eu tenho 1,55 m. Então, eles eram bem menores. Existe gente menor do que eu, viu? Então, eles eram bem pequenininhos. Pequenininhos, gente, foi o olhar, foram os olhos mais amorosos que alguém já me olhou na vida. Nem da minha mãe era daquele jeito. Foram o olhar mais amoroso. Eles eram idênticos. Eu me lembro, e tem mais, eram bioluminescentes, eles tinham luz própria. Uhum. Eu me lembro que eu pegava nos dedinhos deles, eu tenho uns dedos finos, eu pegava nos dedinhos deles, era assim, como a metade dos meus, e eu observava todos os detalhes daqueles dedos, gente, aquelas artériazinhas assim, sabe? E eles tinham a cor daquelas pulseirinhas de neon, aquelas pulseirinhas de aniversário, de criança, às vezes em boate, né, que se recebe, as pulseirinhas de neon, eles tinham aquela cor. Uma cor meio avermelhada, meio laranja? Não, era aquela mais transparentezinha, mais esbranquiçada, meio translúcida, mais iluminada. Luz própria. Luz própria. Os olhos deles não tinham pálpebras, que isso aí foi uma coisa que eu observei muito. Eram só como se fossem 2 ruguinhas, assim, 2 rugas. Eles não tinham pálpebras como a gente, eram rugas. Né? E na hora eu fiquei pensando, será que isso são os tais dos ET que o povo fala, né? E tive uma resposta na hora, que não eram. Não sei quem me deu a resposta, mas eu tive a consciência de que não eram. Assim, eu fiz uma pergunta, não sei para quem, foi para mim mesma, na verdade, mas eu recebi uma resposta, que não eram. Aí eles me colocaram num local, assim, era um local que tinha casinhas de madeira, olha só que louco, casinhas de madeira, casas como se fossem chalezinhos, né? Casinhas de madeira, e engraçado que o da esquerda me colocou assim no local e só me olhou, só que eu entendi o que ele disse. É como se ele tivesse dito assim, não passe daí, fique aí. E eu obedeci, o que é uma coisa rara também. Porque é uma coisa rara, porque eu sou uma pessoa curiosa, eu sou uma pessoa investigadora, eu sou uma pessoa que... Mas eu obedeci sem pestanejar. Mas você estava nesse momento nessa casinha de madeira? Não, eu estava vendo. Eu estava fora, nesse gramado, né? Agora, muita neblina, viu? Muita neblina. E eu com eles aqui, eles me colocaram lá no local, eu entendi que não era para eu passar desse local. E eles saíram. Eles são idênticos. Irmãos, assim, gêmeos idênticos. Eles saíram. E eu começo a olhar como se eles... É como se eles tivessem dito assim, olha, fica olhando para essa neblina aí. E uma neblina muito, muito mais forte do que estava, meio que ficou assim mais como uma nuvem assim na minha frente, né? E eu olhando aquilo, achando a cabeça raciocinando, não parava de raciocinar o tempo inteiro. Nossa, mas tem muito nevoeiro, mas eu não estou sentindo frio. Aqui era para estar com muito frio, mas eu não estou sentindo frio. O tempo todo a minha razão, minha consciência querendo respostas e indagando.
e pedindo respostas ali. Quando esse nevoeiro começa a se dissipar na minha frente, eu vejo uns olhos que eu conhecia aqueles olhos. E eu olho intrigada assim, né, naquela coisa do olhar. Quando eu acho que identifico os olhos, que é uma pessoa conhecida, aí a neblina sai de uma vez e eu vejo a minha mãe, jovem do jeito que eu a vi antes de morrer. A mesma imagem. A mesma imagem que eu vi quando ela era, antes de morrer, naquele momento que eu deixei meu pai na casa dela. A mesma imagem. Minha mãe de cabelo curtinho, mais escuro, ela tinha um cabelo mais claro, um cabelo mais escuro, ela mais jovem. Ela com um vestido azul de gola, e eu ainda fiquei, a minha cabeça não parava de funcionar, eu ainda fiquei pensando, a minha mãe odeia vestido de gola. E ela tá com vestido de gola, será que ela tá com frio? Porque tem muita neblina, né? Eu ficava o tempo todo imaginando, né? Quando eu vejo a minha mãe, eu levo um susto tão grande, foi uma emoção tão forte, que eu assim, você tem a impressão que fala, mas você não fala, né? Você não fala. Que eu falo assim, mãe, eu sabia, só podia ser coisa de mãe mesmo. Um negócio desse... Só podia ser coisa de mãe, que saudade, mãe. E ela fica assim meio sem graça, meio aflita. Minha mãe era uma pessoa tímida, ela ria assim, né? Ela riu e falou assim, falou telepaticamente: se acalme, porque você sempre acreditou nessas coisas. Aí eu, mãe, como é que você tá? Que saudade. Agora é engraçado, viu, Paulo, que eu não passava um pé para frente. Não, eu não conseguia. Eu ficava paralisado. Eu ficava como um bicho enjaulado que fica andando de um lado para o outro. É como se existisse realmente uma barreira ali, né? Mas você não via essa barreira, não. Talvez fosse uma barreira energética, não sei, né? Alguma coisa. E eu bem obediente lá, os serizinhos, nem tentei, né? Fiquei só andando de um lado para o outro. Mãe, né? Aquela coisa. E ela me olhando muito emocionada também. Mas chegou um momento em que realmente eu estava assim, muito emocionada, né? Então ela se afastou um pouco de mim, né? E chamou esses serizinhos. Só que quando chamou, não eram mais dois, eram muitos idênticos. Era tão engraçado porque quando eles deslizavam assim, parecia assim que era um facho de luz que estava indo, mas eram eles, né? Aí ela chegou para eles e disse o seguinte: levem ela de volta, porque ela está muito emocionada. Eu escutei ela falar isso para eles. Aí vieram dois, eu não sei se eram os mesmos, porque eles são idênticos, né? Vieram dois, um me pegou numa mão, o outro me pegou na outra. Ela ficou me olhando e a gente deu como se fosse assim um impulso. E essa sensação, a gente não levanta assim, a gente levanta assim, né? Como se fosse assim. E eu olhava para trás e ela olhando para mim e eu indo embora daquele local, né? Naquele local maravilhoso, assim, um local indescritível, de tão bonito, de ar puro, de cores vibrantes, né? E ela ficou me olhando e nós voltamos. Pronto, aí é onde eu vou dizer para ti que não era um túnel, não era um túnel. Eu entendi, depois eu entendi. É como se passasse tão rápido, já estava assim ficando escuro, é como se passasse tão rápido, né? Você está numa velocidade muito grande que não dá nem para eu não tenho nem noção de que velocidade era aquela. Então, quando passa rápido, é como se ficasse assim um muro. Como no metrô, acontece isso. Pronto, é exatamente isso. Mas eram paisagens que passavam muito rápido. Então você tinha a sensação que elas se unificavam na lateral e formavam um túnel. Mas não é túnel, na verdade não existe túnel, é a rapidez que a gente vai passando, né? Nós voltamos, eu senti enjoo também, mesmo enjoo, aí falei a mesma coisa, fechar os olhos, que eu estou ficando enjoada de novo.
Aí fechei os olhos e senti uma pancada muito forte nas minhas costas. Eu até brinquei na hora, assim, eu falei assim, nossa, vocês parecem leves, mas vocês são pesadinhos, hein? Pancada enorme nas costas. Quando eu levei essa pancada, abri os olhos. Quando eu abri os olhos, eu estava na cama da minha filha, deitada. Não consegui ainda me mexer, nem consegui falar nada. Passei um tempo assim, não sei presumir quanto tempo que eu fiquei ainda assim. Até que isso o tempo todo refletindo sobre tudo que aconteceu. A consciência não parava, olha, nem um minuto. Eu já sou uma pessoa que tem um pensamento que não para, nem dormindo. E nessa história depois, olha, ficou o tempo todo a consciência, gente, mas o que foi isso, né? Uhum. E até que chegou um momento que eu consegui me mexer, consegui levantar, consegui chamar minha filha, consegui vir até a sala. Aí, a primeira ideia que eu tive, eu falei, gente, deixa eu ver qual é o capítulo que ela está no DVD. Porque cada um tinha em torno de 13, 15 minutos, cada episódiozinho. Ela ainda estava no primeiro. Então, muita coisa aconteceu em pouco tempo, né? Exatamente isso. Eu falei, gente, aconteceu esse monte de coisa, ela ainda está no primeiro capítulo, estava acabando o primeiro episódio. Uhum. Olha, mas esse dia, Paulo, eu passei o dia chorando também. Eu passei o dia chorando, emocionada, assim, me sentindo muito grata, assim, pela experiência. Depois fiquei pensando, gente, existem tantas coisas, né, assim, entre o céu e a terra, e eu voltei para cá de novo, e era uma sensação assim, sabe? Puxa, por que eu voltei, né? Podia ter ficado lá naquele local tão bom, mas eu tive que voltar, né? E fiquei depois disso refletindo uma série de coisas, né? Uma série fiz uma série de questionamentos a respeito mesmo da vida, né? Fiquei pensando que a gente às vezes dá uma importância muito grande a grandes problemas que a gente tem aqui. Isso aqui não é nada, amigo, né? Isso aqui vai passar, tem coisas mais grandiosas, né? Fiquei pensando nas pessoas que muitas vezes se fecham muito em dogmas e nunca vão ter uma experiência dessa, assim, nunca vão, assim, podem até ter, mas vão querer respostas que não precisa, a resposta já está, né? Já está dada ali, as respostas já são dadas quando você menos espera. E é isso, assim, essa foi a minha experiência de projeção mesmo, né? Eu me lembro. Sim, só para a gente fechar, ainda teve uma visão de uma nave tipo charuto, né? Que você falou depois disso, recentemente. Foi, essa daí foi recente, sim, mas antes, não, o Rastock foi no mesmo ano. Teve aquela palavra. Essa daí é incrível, essa daí ainda vou descobrir, tá? Ano passado, a minha filha acha que foi uns 2 anos, eu acho que foi no início do ano passado. No início do ano passado, a gente estava voltando aqui perto da minha casa, a gente estava voltando de um comércio, alguma coisa assim, e a gente vê na esquina um senhor parado de bicicleta, perto da casa de uns tios meus e do meu pai. Um senhor parado de bicicleta olhando para o céu, numa esquina. Na hora eu paro o carro no meio paro o carro na esquina, desço do carro, a Sofia desce do carro, e a gente desceu do carro e a gente ficou olhando para cima também. Os três, eu, minha filha e este senhor, nós vimos uma nave cinza em forma de charuto parada. Agora, você só viu depois que desceu do carro? Foi, porque chamou a atenção, não sei por que me chamou a atenção, uma pessoa parada de bicicleta na esquina. Em Fortaleza tem bicicleta parada em todas as esquinas, né? É por isso que eu perguntei, porque não é normal, né? Não é comum a pessoa parar assim, porque não, tem alguém olhando. Era começo de noite, aí eu parei, olha só, maluquice, parei o carro, nós descemos e ficamos os três olhando. Os três viram a mesma... Agora, o mais incrível dessa história é o seguinte, nós três ficamos mudos. Ninguém falou, ninguém cutucou o outro e disse, ei, tu tá vendo que eu tô vendo? Não. O senhor ficou mudo, ele olhava pra gente
Nós olhávamos para o negócio, olhávamos para ele, ficamos os três mudos. Quando o objeto partiu, nós entramos no carro, eu e minha filha, e foi que a ficha caiu. Assim, como se a ficha tivesse caído. Aí nós corremos imediatamente para a casa da minha tia, que era mais próxima, para botar a minha prima no carro, que sempre duvidou de todas essas coisas, sempre fez hora, né? Aí eu falei, vamos pegar a Mônica, tá bem pertinho. Aí pegamos a minha prima, bora rápido, vamos ver se a gente localiza. E ficamos andando ainda pelo bairro. Só que não, já tinha realmente ido embora, né? Já tinha. Mas foi uma coisa incrível isso aí. Certo. Olha, eu anotei algumas coisas aqui. Certo. E no início, né, você falou que sente falta, né, de conversar isso com alguém que possa escutar de uma forma que não interprete de uma forma, por exemplo, que seja uma ilusão, que seja como se diz, uma criação da sua mente, um sonho. Você sente falta, né? Você gostaria de ter um grupo de pessoas assim, onde você pudesse se encontrar e conversar eventualmente, trocar ideias, e que cada um pudesse contar suas experiências? Paulo, eu acho que seria muito interessante esse grupo.